E Outubro Rosa é uma forma, eu acho que das melhores para a gente poder falar, esclarecer, pensar, repensar e pensar, acima de tudo, que a gente hoje, quando recebe um diagnóstico de câncer, tem saída assim, não é atestado de óbito como era uns anos atrás, as pessoas imaginavam. Hoje, doutor Antônio Cavaleiro de Macedo, que é oncologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Também a Valéria Baracate, que é fundadora de... Gente, e essas ONGs são tão importantes, porque elas que fazem, na prática, essas mulheres se sentirem amparadas e ninguém melhor do que quem já passou por algo similar para entender a dor de outro ser humano, né? Então, parabéns, viu? Obrigada, obrigada. A gente, lá no Instituto Arte Ver Bem, a gente cuida da mulher como um todo. Não somente, a gente não vê a mulher como mamas. Não é a doença, né? Não, a gente vê a mulher como um todo. Então a gente fala assim, vamos melhorar a autoestima dessa mulher e devolvê-la para a sociedade. Mas para isso, ela tem que ter amparo jurídico. Sim, é para verdade. ela se sentir... Tem que saber dos seus direitos, Exatamente, né? para ela se sentir inserida na sociedade. Ela precisa ter, claro, a maquiagem, os turbantes, que a gente ensina tudo Quer dizer, isso. tudo isso é importante para a autoestima e a recuperação, eu faço esse projeto, eu viajei o Brasil com o projeto Autoestima desde 2007. Olha aí que bom. E daí você tem que cuidar do emocional dela. Então, Sim. a gente dá apoio emocional. Mas sabe por quê? Porque a gente é um corpo só. Exatamente. A gente não é fragmentado. A gente fez uma matéria que resume muito, justamente, o que a gente comentou aqui logo de início. Vamos ver? Olha lá. A cada ano que passa, o movimento Outubro Rosa ganha mais visibilidade no país e no mundo. Com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, a campanha surgiu na década de 90, em Nova York, com a Corrida pela Cura. Já no Brasil, o Outubro Rosa chegou no ano de 2008. De lá para cá, a cor rosa atingiu os 4 cantos do país. Durante o mês de outubro, monumentos e prédios de vários estados do Brasil recebem iluminação diferenciada, em referência à conscientização. O laço rosa, símbolo da campanha, se popularizou entre as pessoas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para o ano de 2015, a estimativa é que mais de 57 mil novos casos de câncer de mama sejam descobertos no Brasil. A boa notícia é que 30% dessas perdas podem ser evitadas com o rastreamento mamográfico, que é a prevenção. Agora, e como fica a mulher nesse período? Com a questão da beleza, da estética, da autoestima. Eu vim aqui no Hospital Bandeirantes, onde está rolando uma oficina, e tem uma pessoa que tem uma história muito interessante que vai contar para vocês como a mulher lidar com isso. Essa é a Flávia Flores, idealizadora de um projeto chamado Quimioterapia e Beleza. Flávia sempre esteve ligada ao mundo da moda e da beleza. Mas em outubro de 2012, após o diagnóstico de câncer de mama, encontrou forças e criou a página Quimioterapia e Beleza no Facebook. Um projeto inédito que acabou se tornando referência para as mulheres que enfrentam o diagnóstico e o tratamento de diversos tipos de câncer. Um sapatinho eu vou, com laço cor-de-rosa enfeitar, e perto dele eu vou andar devagar. Eu tô com o teu livro aqui, Quimioterapia e Beleza. E quando a gente lê o livro, sabe um pouco da tua história, eu acho que aqui tem a história e a vida de muitas pessoas, na verdade. Você tem noção de quantas pessoas você já impactou ou vai impactar e como isso mudou a vida de todas elas? Tenho noção e às vezes eu nem acredito a proporção que tomou tudo isso, né? Porque eu comecei um projeto sem essa expectativa. Eu só queria fazer um canal de comunicação com os meus amigos, que eu queria que eles soubessem o que é uma quimioterapia, o que é uma rádio, que eu ia raspar o cabelo, que eu ia ganhar um lenço, que eu podia receber visita, que eu queria sair com eles para me divertir, que eu ia na praia, sabe? É só isso que eu queria mostrar para eles, porque eu queria eles perto de mim. Qual foi o momento mais difícil para você de toda essa trajetória? Com certeza foi o diagnóstico. O diagnóstico é muito chocante, é um baque. A gente pensa, né? A gente acha que vai morrer e como vai ser, e como é que vai ser o processo. Vai doer para morrer e, nossa, como é que vai ser? E minha família e meu trabalho. Tenho um amor puro e verdadeiro, é playboy, é bom companheiro, prontinho, enxuto, um amor. Aquilo foi muito difícil para mim, assim, não pode ser.
né? E eu não aceitei, chorei muito. E até que eu falei com outro amigo oncologista e ele me indicou uma mastologista, mulher, jovem, bonita, que ela olhou pra mim e falou assim, não acredito que querem te mutilar. Não, isso não se faz. Isso não se faz. A gente vai tirar as tuas 2 mamas. Eu disse, não, para. Tá cada vez pior esse negócio, cada médico me traz uma surpresa nova. Não, a gente vai tirar as 2 mamas, porque você tá com teve um caroço grande, e pode ser que tenha no outro, então a gente já vai tirar tudo para não ter problema. E a gente vai fazer uma reconstrução. Uma reconstrução. Já foi aí. A mudar pra você. Foi ali que mudou. Você viu uma luz ali, né? Eu vi uma luz, eu vi assim, ai, sério, eu vou ter um voluminho assim? Eu já tava imaginando eu mutilada. Aí? Daí surgiu quimioterapia, beleza. Eu queria conversar um pouquinho com cada uma, eu quero saber como é que tá o tratamento de vocês. E já caiu, vai cair o cabelo? Já caiu. Já caiu, já voltou? Já. Nossa, que bom! Então já tá vida nova, né? Eu estou com a Cris e com a Cláudia, que são gêmeas. E as duas, a Cris ainda está passando, né, pelo tratamento. A Cláudia já passou por ele, né? Cris, primeiro você, como é que foi a tua descoberta e o teu processo até aqui? Desde quando? Eu faço quimio desde 2008, fiz radioterapia, é hereditário. Meu pai teve polipose familiar, eu e a minha irmã, meu irmão também herdou a polipose, então eu descobri o tumor em 2008, tive que fazer a ileostomia definitiva. O fato de vocês terem descoberto mais ou menos perto, terem feito tratamento, ajudou vocês ou foi mais difícil? Assim, ajudou porque uma dava força para a outra, mas foi difícil porque tinha muita comparação, né? Por exemplo, eu emagreci muito e a Cris não emagreceu. Então as pessoas comparavam muito, queria saber por que eu emagreci, a Cris não emagreceu, mas a gente junta, uma dava força para a outra. Como é que foi o teu processo? Bem, eu descobri em novembro que eu estava com um tumor no tórax, um mediastino, na verdade, de 20 centímetros, ele era muito grande, e a partir do momento que eu descobri, eu já iniciei o tratamento aqui no hospital. Qual que é a coisa mais difícil nesse período? Olha, pra mim, né, que eu acho que cada um tem a sua dificuldade, foi a perda de cabelo, perda de tudo, né, que eu perdi unha, então foi a pior parte. Essa sou eu careca, ó. A gente não fica tudo parecido? Sim. Né? Meninas, e essa parte, como fica pra mulher, da questão da vaidade? Quando você começa a fazer tratamentos, você começa a passar mal. No meu caso, mas no meu caso, que nem o cabelo, caiu só um pouquinho, cai mais aqui assim, muito pouco. Um pouquinho da sobrancelha, mas não cai quase nada. O mais difícil pra mim foi a bolsinha, porque aqui você vê que dá pra aparecer um pouquinho. Isso é muito importante, né? A mulher permanecer com essa coisa da vaidade, porque mexe muito com a autoestima. E é importante no tratamento também. É importante. Tem um momento que você perde tudo isso, né? Você não tem mais vontade de ter certas coisas. E assim, até as pessoas ao redor de você, fora do hospital principalmente, que tem um olhar muito severo, muito crítico, então vai perdendo essa autoestima, essa vaidade. Mas eu acho muito importante recuperar ao longo do tratamento e após, principalmente. Qual a importância deste fora para dentro, que é quando a mulher cuida da sua estética, quando ela não abandona esse lado feminino, a coisa da vaidade? Qual a importância no tratamento? Eu acho que é fundamental. Acho que você se reconhecer no espelho é muito legal, porque todo mundo vai te reconhecer também. Se você está se reconhecendo, ninguém vai te vitimizar. Tipo, ai, coitada da Flávia, tá doente, ela liga.
né? Isso é muito ruim, sabe? Mas se tu estiver bonita, maquiada, com lenço lindo, ou com uma peruquinha, fazendo charme aí, porque eu usava muitas perucas, muitos lenços, e isso me divertia e divertia os outros também. E eu tirava minha peruca, botava em você, e minhas amigas, todas provavam perucas, e isso deixava todo mundo muito à vontade com a minha situação, sabe? Esse final do ano, os laboratórios são assim de exames, por causa do Outubro Rosa. Flávia Flores é a esperança e a prova de que a luta contra o câncer é possível. Macê, são as frutas. O sapatinho eu vou com as cor de rosa enfeitar. E perto dele eu vou andar devagarinho e o broto conquistar. Quer dizer, a autoestima dessa mulher tá forte. Isso no tratamento efetivo já foi comprovado também, né? Quer dizer, toda a quimioterapia e tudo que for necessário para essa mulher ficar livre desse câncer, junto com o equilíbrio emocional, funciona melhor, né? Eu acredito que sim, essa é a experiência que a gente tem cotidiana, né? E ela também é capaz de inspirar uma positividade num momento tão difícil da vida dessas mulheres, né? Principalmente pelo o exemplo de outras mulheres que já passaram pelo tratamento. Então, essas ações, né, e ações que a Valéria também desenvolve, elas aumentam esse contato com experiências de outros pacientes que já superaram o tratamento. Então, isso inspira uma positividade que traz, sim, resultados, melhora da qualidade de vida, principalmente durante o tratamento, e uma capacidade maior de lidar com os estresses do tratamento e da doença. Traz um suporte importante também, né, Valéria? Verdade. Lá na Casa da Mulher, a gente desenvolve várias atividades, porque a gente vê a mulher como um todo. Então, a gente faz relaxamento, dança do ventre, fisioterapia, ginástica, porque ela não pode ficar obesa, né, que obesidade é um dos fatores de risco e pode ter recidiva. Então, a gente faz todo um trabalho completo com o corpo dela para diminuir a carga de estresse, para não cair a imunidade dela, que com imunidade baixa pode ter recidiva também. A gente tem aulas de estilo para ver assim o tipo de roupa que mais combina com ela, mas com o estilo dela. Então, vários estilistas vão lá, ensinam. Amarração de turbante, a gente faz há anos isso, que é muito bacana, mas a gente não deixa de cuidar o interior. Sim. Porque se ela não estiver bem emocionalmente, se ela não tiver o apoio da família, dos amigos, do trabalho, não adianta nada ficar com aquela cara linda se o emocional está ruim. E você sentiu isso na pele, né? Senti 2 vezes e passei em 11 anos por 15 cirurgias. 15 cirurgias? 15 cirurgias. Mas lá atrás, no primeiro diagnóstico que você teve, obviamente você não tinha esse equilíbrio que você tem hoje e essa sabedoria que você tem nesse sentido de olhar pra gente como um todo, como o emocional também é importante. Você vendo hoje o que você se tornou e a Valéria de anos atrás, você vê que também a doença fez com que você tivesse uma nova oportunidade, eu não digo não oportunidade de vida, oportunidade de olhar para a vida naquilo que era importante para você. Sim, e por isso que eu foquei, que dedico às vezes muito mais, porque além de ser palestrante já há muitos anos, antes disso, eu faço ações de endomarketing dentro das empresas. Então, este trabalho, ele na realidade eu deixei até um pouquinho de lado para cuidar da causa do câncer de mama, de tanto que eu abracei, né? E eu vejo as dificuldades na sua vida, né? Eu vejo as dificuldades pelas quais elas passam de não ter dinheiro para condução, para ter uma consulta médica, porque o transporte gratuito é só durante a quimio e a rádio. Eu conheço casos de mulheres que saíram de Condreno, pegaram o ônibus e foram 3 horas de ônibus chacoalhando para casa, entendeu? Essa é a nossa realidade. Mas por isso você começou falando sobre os direitos do paciente, né? Que essas são super importantes. Tem mulher, por exemplo, que não sabe, ela teve o choque do diagnóstico. Ela não sabe que ela pode levantar o PIS, PASEP, fundo de garantia, liga no 135 e já marca a agenda na consulta para ir lá no INSS e pedir o afastamento. Com laudo médico, que o médico sai, logo o laudo médico com o CID, que é o Código Internacional da Doença, que é o 50, que todo médico dá rapidamente, com este laudo ela consegue várias coisas, inclusive ser afastada do trabalho por
o tempo que o médico determinar, o médico quem determina, e o INSS dá normalmente um mês a mais, né, doutor? Quer dizer, veja só você de casa, o quanto que é importante o tipo de trabalho da Valéria e desses grupos, que falam não só de autoestima, mas falam sobre, mais do que isso, sobre o direito. Quer dizer, nesse momento a mulher tão fragilizada, não tem nem noção do que ela pode ter, que é direito dela, para ter uma vida mais tranquila nesse momento, e que cá entre nós não é favor que ninguém faz. A gente paga bem por isso, então a gente tem que sim poder aproveitar, mas com muita qualidade. Agora é bom lembrar, gente, antes de mais nada, o quanto que a gente não pode ter medo de um diagnóstico. E a gente sabe quanto que isso é um problema ainda. Obviamente, a gente falar aqui do sistema público de saúde, oportunidade de fazer os exames, a gente entrar por um caminho complicadíssimo, porque fácil não tá. Mas a gente tem que fazer valer os nossos direitos e fazer a coisa certa. O que é a coisa certa? Se você sabe que tem que fazer um exame e não consegue, a gente ontem falou sobre o direito do consumidor. Vai atrás da justiça para que você tenha isso. Agora, não abra a mão, você tendo condições de fazer exames com medo de diagnóstico, né, doutor? Exatamente, até porque a gente consegue a detecção precoce, né? A mamografia realizada anualmente a partir dos 50 anos, ela é capaz de detectar o câncer antes dos sintomas clínicos do nódulo palpável. E isso impacta de maneira muito significativa nas chances de cura, na intensidade do tratamento que essa mulher vai ser submetida, se a cirurgia vai ter que ser a retirada completa da mama ou uma cirurgia que a gente chama de conservadora, com apenas a região do nódulo. Então, os resultados estéticos e o impacto do tratamento é significativamente melhor quando você tem a oportunidade de fazer a detecção precoce antes do desenvolvimento de sintomas clínicos, antes dele ser um nódulo palpável. Então, porque muito se fala no autoexame, mas quando a gente já sente, pelo menos é o que dizem, você como médico vai poder dizer se de fato isso é uma verdade ou não. Quando fazer o autoexame, tudo bem, é importante, mas não substitui de forma alguma a mamografia e outros exames. Quando a gente consegue apalpar o nódulo, a gente acha que ele é pequenininho, mas ele pode estar num tamanho muito maior já. Quer dizer, é bom fazer os exames... Exatamente. Isso já foi estudado também, assim, de ensinar mulheres a realizar o autoexame de rotineiramente e ver o impacto que isso tinha na detecção realmente de câncer e na prevenção de morte por câncer de mama. E o impacto foi pequeno. É claro que o autoexame é melhor do que nada. Sim. Né? É importante você conhecer seu corpo, conhecer... se havia nódulos antes ou se eles surgiram. Muitas vezes, mesmo para mulheres que submetem a mamografia anualmente, alguns cânceres podem ter um crescimento muito rápido, especialmente em mulheres jovens. Então, o autoexame pode detectar muitos desses casos. Isso é cotidiano no consultório. Mas isso não substitui o rastreamento mamográfico, né? Porque quando você detecta por mamografia, o impacto do tratamento, às vezes a necessidade de quimioterapia, você pode prescindir, não fazer a quimioterapia quando você detecta muito precocemente. E isso geralmente é uma situação restrita aos casos em que são diagnosticados por mamografia e ultrassom. Agora, existem mamas com densidades diferentes também, né? Sim. Quer dizer, a gente tem mulher que tem mamas mais densas e a dificuldade também é maior da mamografia é conseguir visualizar bem esses nódulos. Exatamente, né? A mamografia não é um exame perfeito. Então, muitas das alterações, às vezes, que são detectadas na mamografia de rotina, e que levam a exames subsequentes, às vezes uma complementação da própria mamografia, às vezes um ultrassom ou uma biópsia, muitas vezes elas são achados ditos falsos positivos, elas não são verdadeiramente câncer, são alterações benignas. E muitas vezes na mama da mulher, sobretudo a mais jovem, em que ainda tem um tecido glandular muito denso, isso cria dificuldades técnicas para a interpretação do exame e detecção de nódulos pequenos. Então, o impacto da mamografia na detecção precoce, infelizmente, ele é menor para mulheres mais jovens do que nas mulheres que estão na menopausa. Para as mulheres mais maduras, fica mais fácil visualizar esse mais fácil nódulo, visualizar, né? Que a mama vai sendo substituída por gordura. Isso cria um contraste melhor e é mais fácil de detectar. Porque às vezes as pessoas têm também vergonha, e isso a gente sabe que também é um grande empecilho na vida da pessoa, de comentar até com familiares que foi diagnosticado com câncer e que vai ter que fazer um tratamento, né? Eu diria que cada vez menos. Eu acho que cada vez... Isso acho que explica em parte a sensação de que o câncer de mama virou uma epidemia. É claro que com o envelhecimento da população, o número de casos tem aumentado, né? São 57. E vai continuar aumentando. Mais, né? Mas eu acho que muito dessa sensação da epidemia vem do fato de pessoas que são diagnosticadas, poucas pessoas hoje optam por esconder o diagnóstico no trabalho mesmo ou na família. Então, falam mais abertamente sobre o assunto. E aí talvez a gente ache que tenha acontecido com mais frequência os casos de câncer. Tudo bem, a gente envelhece mais, a gente vive mais,
fica mais tempo mais velho, mais tempo vivo mais velho, então a gente pode ter mais câncer, isso é inevitável. Mas o avanço da medicina também nesse sentido, em relação a vários tipos de tratamento, quando a gente fala em quimioterapia, a gente generaliza, né? Existem vários tipos de quimioterapia, várias formas de se tratar, e às vezes as pessoas ficam meio que comparando umas com as outras, por que ela fez um tratamento, para mim é diferente. Cada tipo de câncer pede um tratamento diferenciado, né? Exatamente. Após a biópsia, isso é corriqueiro, isso não é o futuro, isso é o presente. Você faz uma análise da expressão de algumas características nessas células do tumor. E isso orienta alguns tratamentos. Algumas mulheres, por exemplo, não precisam fazer a quimioterapia necessariamente, né? Ou que se fazem a quimioterapia, não necessariamente elas precisam fazer a quimioterapia mais agressiva. Então, existem diferenças nesses regimes de tratamento, algumas diferenças. Tem mulheres que não fazem o tratamento, o bloqueio hormonal. Os seus tumores não têm relação com essa interação hormonal. Não se alimentam do hormônio? Exatamente, não são estimulados por hormônio. Exatamente isso. E as drogas que estão disponíveis, as drogas orais, que as mulheres tomam por um período de tempo, às vezes 5 ou 10 anos, elas interferem exatamente com essa sinalização, bloqueando os efeitos do hormônio no tecido mamário e nas eventuais células malignas residuais, reduzindo de maneira muito significativa o risco de recorrência ou mesmo de novos tumores na mama remanescente, né? Na mama contralateral ou mesmo na mama que foi apenas parcialmente operada. E existe hoje à disposição, e isso eu diria que hoje é a fronteira, o próximo passo, alguns testes genéticos que a gente pode submeter a essas células tumorais e em alguns casos, né, que seriam indicados a quimioterapia pelo tamanho e algumas características do tumor, algumas mulheres podem ser até poupadas da quimioterapia com acesso a esses testes genéticos, mas eles têm indicações muito específicas, né? Muito restritas. Eles não estão indicados para a grande maioria das mulheres que são diagnosticadas hoje. A gente tem algumas perguntas. Vamos para a primeira delas, olha. Da Nazaré. Quando o seio lateja, é sinal que tem algo errado? Então, a esmagadora maioria dos casos de câncer de mama, os nódulos são indolores. Você não sente nada, Não sente nada. Porque às vezes a gente fala assim, senti uma pontada no peito, deve ser câncer. Isso é muito mais provável que seja uma doença benigna da mama do que o câncer. O câncer, se ele fizesse a pessoa sentir dor, até que seria mais fácil, né? Seria mais fácil de identificar. Se de início a gente sentisse uma pontada Exatamente. ou algo, a gente poderia correr ao médico, Um sinal, né? de maior alerta, uma preocupação para câncer são retrações na pele, quando a pele volta e cria um ponto. Parece que um repuxo, né? É um mamilo, repuxo, né? isso, melhor descrito assim. Ou a inversão do mamilo também, ou mesmo uma descarga, né, pela própria papila de sangue. Isso tem muito mais significado para câncer do que o dor. latejar, né? A grande maioria das pacientes que se apresentam com dor tem doenças benignas da mama. Claro que isso não é uma exclusão de câncer, mas probabilisticamente é muito menos provável. Não é para se apavorar, não lateja o seio, né? Não, na verdade é para se tranquilizar, né? Isso, né? É meu posto. Um beijo para você, viu, Nazaré? Vamos para mais uma pergunta? Da Carla. Ter silicone pode dificultar o resultado da mamografia? Ela dificulta um pouco a interpretação do exame. Se o silicone não aumenta, aparentemente, o risco de câncer de mama. Antigamente se falava isso, né? A mulher falava assim, não vou colocar silicone porque silicone dá câncer. Como hipótese, né? É preciso de muitos anos para você demonstrar que não tinha uma relação. Mas isso cria certas dificuldades no diagnóstico, mas eu não acredito que haja um número de o quanto que isso impacta na não detecção de alguns casos. É uma mamografia bem feita, né? Eu tenho silicone. E, gente, tem que puxar a prótese pra frente, espera, puxa pra cá, pra lá. Ah, é gostoso? Não, gente, mas é importante fazer. Isso. Não mata de dor. Dói um pouquinho? Dói, mas aí é uma dor que você sabe que é uma dor de proteção. Então, não é algo que tem que te incomodar. É algo que você tem que falar assim, tá doendo? Respira e deixa que passa rápido, mas pelo menos você se protege. Mas, quanto antes a gente recebe um diagnóstico, melhor, quantos segundos também dura ali aquele aperto, né? Não é nada. Você respira, aperta, já ela bate o negócio e acabou. Entendeu? Vai para outra posição. Não é isso, não. Não é isso que vai te matar de dor, né? Pelo contrário. Imagina. Então, a Carla pode ficar tranquila que o silicone não vai dificultar tanto assim. De maneira a não ser que a menina seja muito nova e ainda tenha silicone, como você falou, porque isso mais torna, densa. fica mais densa ainda, né? Fica mais comprimido, né? Doutor, só completando, eu quero perguntar um negócio. No que ajuda, por exemplo, na dúvida, a ressonância magnética? Então, como eu já havia explicado, né? A mamografia ela não é um exame perfeito. Então, ela é um exame que ela precisa ser sensível para detectar qualquer alteração e muitas vezes ela precisa ser complementada. Então, quando você tem alterações que são duvidosas, a mamografia
e que o exame, o ultrassom não consegue esclarecer de maneira segura, e você está entre a biópsia, ou que é um exame invasivo, ou uma ressonância, muitas vezes a ressonância pode ajudar. Em mulheres que têm síndromes genéticas de predisposição a câncer de mama, que herdam esses genes, isso é apenas 5 a 10% dos casos, a ressonância periódica, para essas mulheres especificamente, ela pode detectar um número maior de casos mais precocemente. Assim como a ultrassonografia também pode ajudar bastante. Ela complementa a mamografia. Não substitui a mamografia, Não né? substitui a mamografia. Mas a ultrassonografia, sobretudo para mulheres jovens, ela auxilia muito na interpretação dos eventuais achados da mamografia, tanto reforçando alguns achados e levando a investigação adicional, quanto descartando e optando por um acompanhamento ou um exame num período de tempo menor. Agora, gente, quando você faz uma mamografia, está na sala de espera e fala assim, vamos refazer o exame? Já aconteceu comigo. A gente quase morre naquela salinha. Eu refiz 3 vezes. Falei, agora eu me lasquei. Agora também. Você fica lá, meu Deus, agora eu me lasquei. E eu tenho prótese. Então, o que depois levei eu para o médico e não pegue o resultado do exame e veja na internet. A gente faz isso, a gente quase fica louca. Nem pegue seu exame. Já manda entregar direto para o seu médico, é a melhor coisa. E ali o que tinha? Peguei no fragmento da minha prótese que tinha se soltado quando se colocou e encapsulou. E eu falei pro médico, não importa, abre e vamos ver o que é. Então, é melhor a gente sempre falar pro médico, faça o que tem que ser feito, não importa o que seja, do que a gente ficar protelando uma cirurgia que às vezes pode ser importante ou uma cirurgia que simplesmente vai te tranquilizar, não é, Sim, doutor? Exatamente. Então, às vezes, o procedimento é o que vai trazer a biópsia, ou a mesma biópsia cirúrgica, ou a biópsia por agulha, que vai trazer essa tranquilidade e descartar de maneira definitiva de que seja realmente um câncer ou uma lesão benigna. Olha, deixa eu passar para vocês, antes de mais nada, o site do Arte Viver Bem, que é arteviverbem.org.br. Entra lá, tem grupos fantásticos ali, tem datas também que se marca de encontro. Não fique isolado. Eu acho que o isolamento nessa hora é a pior coisa que pode acontecer, né, Valéria? Tem muitas atividades na casa, até a geração de rendas, então, para ela ter uma outra oportunidade no mercado de trabalho, já que as portas se fecham para ela. Então, hoje a gente está dando oportunidade, ensinando um novo ofício, caminho, né? Um outro Verdade. ofício. Posso te dar essa camiseta? Vou tirar foto e vou postar depois nas minhas redes sociais. Eu adoraria que você fizesse a nossa farei, campanha. Com certeza, ó. arteviverbem.com.br, do Instituto Arte de Viver Bem. Acesse o site e lá você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho, tanto da Valéria como das outras mulheres. Sucesso para você, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Doutor, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Doutor Antônio Cavaleiro de Macedo, que é oncologista, é claro que volta mais vezes ao programa, mas olha, repito, não deixe de procurar um médico com medo de diagnóstico.